Olá, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe. E hoje nós iremos fazer uma deliciosa lembrancinha de Páscoa. E o melhor, nós iremos precisar de pouquíssimos ingredientes. E o primeiro deles é o biscoito wafer. Para cada cruz você vai precisar de 3 biscoitinhos, na realidade 2,5. Então, o pedacinho que sobrar você pode reaproveitar para fazer a outra cruz. Se você quiser uma cruz maior, você vai precisar posicionar ele desse jeito. Um biscoito inteiro, fazendo um T. Logo em seguida, você vai recortar um pedacinho do outro biscoito para complementar a nossa cruz na parte superior. E se sua coordenação motora não for lá essas coisas, você pode utilizar uma régua para fazer esse recorte. E se ficar um pouquinho de diferença, não se preocupa. A gente pode retirar essa diferença na hora que a gente for colar. E para fazer o outro modelo da cruz, ele é um pouco menor. Então você vai precisar de um biscoito inteiro. E depois você vai partir o outro biscoito em 2 pedacinhos. Já te adianto que não é no meio, que senão vai ficar desproporcional. Eu fui medindo e fazendo esse recorte até achar um tamanho que ficasse proporcional ao biscoito inteiro. Então você recorta um pedacinho de mais ou menos 1,5 dedo e depois recorta outro pedaço do mesmo tamanho. Você posiciona em cima e faz esse recorte. Não faz como eu fiz, que eu cortei no meio e fui tirando a diferença desse jeito. Foi sobrando vários pedacinhos de biscoito. Isso também não tem problema, que eu comi todos. Mas se você for fazer mais de uma lembrancinha, então eu te aconselho fazer desse jeito, porque você vai pegando os pedacinhos que sobrarem, em vez de fazer pequenos recortes. Você corta o tamanho certinho. Desse jeito não vai precisar de tantos biscoitos, porque você vai pegando um pedacinho que sobrar e vai recortando o outro pedacinho. E se você quiser rechear esse biscoito, você pode também. É só cortar 2 cruzes do mesmo tamanho e depois rechear no meio e posicionar uma sobre a outra. Mas antes disso, vamos para o chocolate, porque nós iremos colar essas partezinhas. Eu vou utilizar esse chocolate para fazer a cobertura da nossa cruz. Eu vou utilizar o chocolate ao leite, mas você pode utilizar o meio amargo. E se você for utilizar o branco, você tem que tingir. Eu estou utilizando esse chocolate, ele não precisa de temperagem, ele é próprio para trufas, bombons, esse tipo de coisa. Você vai encontrar assim, cobertura, sabor, chocolate branco, cobertura, sabor ao leite, ou então cobertura, sabor meio amargo. Aí você escolhe o que mais te agrada, o que agrada mais o seu paladar e você compra. Como você vai saber se esse chocolate é apropriado para o que você vai fazer? Atrás das embalagens, sempre vem dizendo como utilizar, para que utilizar, qual a finalidade. Então eu levei esse chocolate para o micro-ondas de 15 em 15 segundos até derreter completamente. Você coloca 15 segundos, dá uma mexidinha, mais 15 segundos, dá uma mexidinha. Porque facilmente esse chocolate queima. E se queimar, você vai perder ele. Não vai servir mais para cobrir, porque ele fica muito grosso. E ele vai servir também como a cola para unir os nossos biscoitos. Então você coloca o chocolate nas emendas e espera secar um pouco. Se preciso, leva para a geladeira por alguns minutinhos e seca muito rápido. Se você não tiver micro-ondas, não tem problema. Você consegue derreter esse chocolate em banho-maria. E como funciona o banho-maria? Você vai colocar esse chocolate dentro de uma panela e essa panela dentro de outra panela com água. A diferença entre essas duas técnicas é que o micro-ondas ele derrete chocolate mais rápido. Porém, as duas opções vai chegar no mesmo resultado. Então não te preocupa se você não tiver micro-ondas, que você consegue fazer sem problema nenhum. E se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E me diz aí se essa não é uma ótima opção para você presentear as crianças nessa Páscoa. Porque na realidade o maior presente foi Cristo que nos deu, sendo sacrifício vivo em nosso lugar. Então nada mais justo do que você aproveitar esse momento para ensinar às crianças o real significado da Páscoa. E agora nós iremos começar a cobrir a nossa cruz. Eu utilizei algumas técnicas diferentes para fazer essa cobertura
e vou te explicar cada uma delas. A primeira, eu utilizei um garfo por baixo dessa cruz para ficar fácil de eu conseguir manusear ela sem ter contato direto com o chocolate. Então, eu coloquei o chocolate por cima dela e fui espalhando. Não se preocupa se sujar, porque chocolate é isso. Quem trabalha com chocolate, em algum momento, é chocolate para todo lado. Lembrando que você vai precisar utilizar papel manteiga embaixo dessa cruz, porque assim que o chocolate ele seca, ele desgruda do papel manteiga. Em outras superfícies ele vai grudar e você vai ter uma dificuldade terrível de retirar. Então, para não haver estresse nenhum, coloque o papel manteiga por baixo. Sem contar que a sua bancada vai permanecer limpa. É só retirar o papel e tudo limpinho. A outra opção de cruz a gente vai rechear. Então, eu recheei com brigadeiro branco. Uma observação: se você quiser que o seu biscoito ele permaneça crocante nessa parte onde está o contato com o recheio, eu te aconselho a passar uma fina camada da barra de chocolate e depois rechear. Desse jeito você vai preservar todas as camadas crocantes. Eu coloquei o recheio em contato com o biscoito e ele deu uma murchadinha de leve. Nada, oh meu Deus, não dá para comer, tá? Dá para comer sim, fica bastante crocante porque as outras camadas estão muito crocantes e o chocolate ele faz essa selagem e ficou delicioso. Delicioso esse biscoitinho com esse recheio. Essa aqui é só uma observação que eu não fiz e depois eu percebi que se eu tivesse feito iria ficar sensacional. Mas a minha filha amou, afinal ela ama chocolate, então esse não foi um problema. Utilizar o papel manteiga é bom até por esse motivo. Você consegue levantar o chocolate, colocar a mão por baixo e conseguir tirar as imperfeições com a faca sem problema nenhum. Outra observação é que ao levantar o chocolate, provavelmente vai ter alguns lugares que vai ter excesso. E o que é que você faz? Com o auxílio de uma faquinha, você vai tirando esse excesso para cobrir a parte de trás. Olha só como fica fácil utilizando o papel manteiga. Se você quiser também, você pode colocar esse chocolate em um saquinho de confeiteiro e ir espremendo sobre a cruz para não ficar tendo que levantar o chocolate aos poucos e depois você só espalha. Existe uma grade apropriada para fazer o banho de trufas, bombons, essas coisas. Porém, eu não tenho, então eu optei por fazer uma alternativa. Não ter um utensílio específico não é motivo para você não fazer uma receita ou um faça você mesmo. Você tem que ver se você consegue substituir esse utensílio por outro. É muito comum as pessoas deixarem de fazer alguma coisa por não ter todos os materiais. É claro que tem objetos e materiais que são indispensáveis, porém há outros que você consegue fazer adaptação sem problema nenhum. E esse foi um desses casos. Eu consegui cobrir o meu biscoito sem grandes dificuldades. Se em algum lugar dessa cruz ficou deformado ou então com excesso de chocolate, não tem problema nenhum. Com uma faca bem afiadinha você vai raspando. Agora cuidado ao pressionar para você não arrancar o biscoito, é só o excesso. Agora a gente vai escrever em cima dessa cruz. Eu vou utilizar o chocolate branco, se você quiser você pode tingir, porém eu achei que o marrom do chocolate ao leite e o branco do chocolate branco ia dar um contraste bem legal, então eu deixei ele desse jeito. E para fazer essa escrita eu vou utilizar um saquinho de confeiteiro, abrir dentro do copo. Como você já sabe, eu sempre utilizo essa dica para não fazer sujeira na bancada. Aí você coloca esse chocolate dentro desse saquinho. Desse jeito, o chocolate vai descer todo para o centro. Depois você faz um furinho bem pequeno, tá? Bem pequeno para que você consiga escrever sem ter excesso de chocolate. E você coloca pouco, porque caso esse chocolate venha a endurecer, você consegue utilizar outro saquinho para fazer isso novamente. Porque é mais fácil a gente derreter esse chocolate dentro do recipiente. Porque a gente não sabe se esse saquinho ele pode ser aquecido. E se aquecido solta alguma substância que não faz bem à saúde. Então é melhor evitar.
Com um palitinho eu escrevi a frase que eu escolhi, ele vive, é curta, transmite o que eu quero dizer. E se você tiver dificuldade em escrever, essa é uma ótima frase porque você consegue fazer sem grandes dificuldades. Mais uma observação bem legal é que se você errar, você não precisa se preocupar. Com o mesmo palitinho que você escreveu, você vai mexendo no chocolate e ele vai moldando. Você pega um pedacinho de papel toalha, vai tirando o excesso do bico, do palito e vai limpando. O palito ele vai servir como uma borracha. Eu escrevi ele vive, o ele ficou bem fininho, mas depois eu retoquei. Mas é isso. O que importa na Páscoa, em todos os dias, é a gente lembrar do sacrifício que Cristo fez por nós. O chocolate pode ser apenas uma ferramenta de você atrair as crianças para esse momento, mas ele não pode ser o centro. Então vamos aproveitar essa oportunidade para falar do amor de Jesus Cristo. Se você quiser, você pode colocar essa lembrancinha no saquinho, dar um lacinho, vai ficar muito charmoso. Eu agora vou partir esse recheado para você ver como fica por dentro e fica uma delícia, muito gostoso. Olha só que belezura. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado e que eu tenha acrescentado algo na sua vida. Um grande beijo, fica com Deus e nunca se esqueça o quanto amado você é por Cristo. Até o próximo vídeo.